E aí, pessoal, beleza? Então, como nós havíamos conversado, né, de ter essa aula gravada sobre a gripe espanhola, um assunto que pode aparecer com relevância esse ano nas provas de vestibular, ou melhor, no começo do ano que vem, obviamente devido à pandemia que nós vivemos atualmente. Então, vou começar a compartilhar meus slides com vocês. É uma aula curta, pessoal, 10, 12, chutando muito alto, se eu me empolgar um pouco, 15 minutos. É importante que vocês assistam ela. Então percebam que essa pandemia, ela foi há praticamente um século atrás, né? Ela vai ocorrer principalmente entre os anos de 1918 e 19, apesar que no ano de 1920 você tem ainda notícias dessa gripe na época. Então, pessoal, o surgimento, né, dessa doença, desse vírus, que é a partir de uma mutação do vírus influenza, que causa gripe em nós até hoje em dia, ainda é desconhecido. Pode ser que tenha surgido na China, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Mas, como o primeiro caso registrado e também de internamento foi num campo militar dos Estados Unidos, é bem provável que a doença tenha surgido ali. E essa doença vai acabar chegando na Europa vinculada com a Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, esse é um assunto que pode aparecer relacionado com a Primeira Guerra. Por quê? Porque não foi apenas esse soldado que ficou internado que ficou infectado, né? Muitos outros se infectaram, provavelmente estiveram assintomáticos, né? E acabaram indo para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E ali a doença vai se espalhar de forma muito rápida, já que nas trincheiras, vimos algumas imagens, os soldados ficavam aglomerados, não havia distanciamento. Essa era uma doença nova. Então, até começar a descobrir regra de distanciamento, uso de máscara, não existia antibiótico na época para poder curar a doença, ou pelo menos amenizar, né, a doença. Então, como era uma doença nova, ela também vai acabar matando muito rápido por conta disso. Mas se provavelmente a doença surgiu nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na China, por que essa doença se chama gripe espanhola? Porque a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra e, consequentemente, a sua mídia, ou seja, rádio e jornal na época, não estavam censurados. Porque assim, galera, em tempos de guerra e guerras de uma magnitude muito grande, como a Primeira Guerra, era comum você censurar a mídia para não causar muito alarde na população, né? Então imagine uma população sofrendo uma série de privações nessa época. Pior ainda para o soldado que estava na trincheira e nós vimos todas as mazelas que eles sofriam na época. De repente você noticia que tem um vírus altamente mortal circulando pela Europa. O pânico seria gigantesco. Então, a Espanha, por não estar envolvida na guerra, foi o primeiro país a noticiá-la. E daí que vai surgir o nome de gripe espanhola. Ficar atento também a isso numa prova de vestibular, hein? E assim como todas as grandes pandemias da história, não houve apenas uma única onda com a gripe espanhola. Inclusive, já vimos uma aula sobre a peste negra ou a peste bubônica, vimos que ela teve diversas ondas também. Nós vimos a primeira, né, que é a principal, a do século XIV, mas no século XV houve outras ondas, assim como no século XVI. Então, essa primeira onda de abril de 18, ela surge ali nos Estados Unidos, né, notícias, surge assim, né, entre aspas, mas como foi num campo militar dos Estados Unidos, então a doença já vai começar a se alastrar um pouco por ali. Mas vão ser os soldados americanos que chegam na Europa que vão espalhar isso nas trincheiras de forma muito rápida. Inclusive, pessoal, lembrar que por mais que nessa época da guerra a maioria dos soldados ficavam fechados nas trincheiras, lembrar que havia permissão para alguns voltarem para suas casas, para suas cidades, como uma forma de descanso até durante a guerra. E muitos iam contaminados também para suas casas e outras cidades, levando o vírus com eles. A segunda onda foi a mais mortal que teve, porque como você tem muito navio levando tropas para outros continentes, lembrar que por mais que seja uma guerra majoritariamente europeia, teve conflitos em praticamente todos os continentes, né? Especialmente na África, na Ásia e na Oceania.
Lembrar que na América não houve conflito. Então, soldados iam para esses outros continentes e também iam levando os vírus com eles. E no caso da América Latina, já são soldados, né, aqui da América do Sul, da América Central, que vão voltando para casa e também vão levando o vírus com eles. E a segunda onda, de longe, é a mais contagiante e a mais mortal. Já já vamos falar sobre o número de mortes. E é na segunda onda, né, espalhando o vírus para diversos continentes do mundo, que a gripe espanhola assume a característica de ser uma pandemia. Enquanto a terceira onda, que vai ser aí por boa parte do ano de 1919, é principalmente quando esses soldados vão voltando para casa. Lembrar que a guerra ela acaba oficialmente em novembro de 1918. Então essa volta para casa vai trazer muito problema ainda para os países que se envolveram na Primeira Guerra Mundial. Então, pessoal, parece que a gente vai estar falando de hoje em dia, mas na época o descaso por parte da população, por governantes, né? Imagina. E o negacionismo por parte de muitas pessoas vai ser gigantesco. E havia-se sim, parece que eu estou falando para cutucar. Agora, é para cutucar também. Mas na época haviam-se várias pessoas, muitos relatos, que falavam-se que era apenas um resfriadinho, que isso não matava tanto. Ou seja, pessoas na rua, pessoas aglomerando, falta do uso de máscara. Consequentemente, parece o início do ano de 2020. Falta de leito hospitalar, falta de médico, faltando cova para enterrar pessoas. Na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, é comum você ver corpos empilhados no meio da rua. Se vocês acompanharam a pandemia esse ano, se eu não me engano, no Equador teve algo parecido, porque os familiares morriam em casa e as pessoas não queriam que o corpo ficasse lá com medo de se contaminar. Então colocava-se o corpo no meio da rua. Mas, de certa forma, isso ajudou até na época, porque no Brasil se passavam carroças buscando, jogando esse corpo em cima das carroças para levar para cemitérios mais próximos. Então foi um certo caos também, o que não só o Brasil, mas o mundo viveu entre 1918 e 19. E com o passar do tempo, com os médicos, profissionais da saúde conhecendo um pouco mais sobre essa doença, começa a se recomendar para evitar aglomeração. É óbvio que não é todo mundo que vai fazer isso, evitar contato físico, tá sempre buscando higienizar as mãos, coisa que era nova na medicina. Até a metade do século XIX, médico, profissional da saúde, não lavava as mãos, porque eles achavam que era pior para fazer uma cirurgia, para entrar no ambiente hospitalar. Foi ali por volta da metade do século XIX que se descobriu-se que lavar as mãos era essencial para um profissional da saúde ou mesmo para uma cirurgia, algo que já era comentado nessa época. Na época, fechou escola, fechou teatro, fechou fronteira, porque não se podia aglomerar. E também vai começar a se ter o uso de máscaras, conforme a gente vai ver por meio de algumas imagens. Então, pessoal, na época, os jornais vão noticiar sobre isso, né? E percebam a grande epidemia, dizendo na Gazeta de Notícias, e olha lá, hein, as providências do governo de muito pouco valeram até agora. Meu Deus, você bota aí 2020, parece que é a mesma coisa. O Rio é um vasto hospital, né? Então, a invasão da influenza espanhola, percebam como o vocabulário era diferente também. Então, lógico que isso vai se noticiar na época. Então percebam os hospitais cheios, lotados de gente, alas voltadas somente para pessoas que estavam contaminadas com o vírus da gripe espanhola ou da influenza espanhola, como era chamado na época. Percebam pessoas com descaso, né, aguardando na frente de um hospital mais aglomerados, sem a utilização de máscaras. Então, mas isso, pessoal, a gente olha pela imagem, você vê que são pessoas mais pobres, mas não eram os mais pobres apenas, pessoas ricas, de classe média. Muitas pessoas negavam a gravidade dessa doença na época, mas ao mesmo tempo percebam pessoas utilizando máscara, desde soldados até o cara que vai lá cortar o cabelo, dar um tapa no visual,
Podia estar de máscara, eu também acho, né? Mas percebam que ali o cabeleireiro ou barbeiro, depende para quem fala aí, está utilizando máscara, crianças utilizando máscara, inclusive, até hoje é uma dúvida, não se sabe por quê, mas diferentemente de hoje, com a Covid, que idosos são considerados grupos de risco, na gripe espanhola, jovens na casa dos 20, 30 anos morreram muito mais. E até hoje não se sabe porque os mais jovens morreram mais, né, do que as pessoas mais idosas. Mulheres trabalhando, utilizando máscara também. Lá no extremo oriente da Ásia também a utilização de máscaras. Então percebam que isso foi, de certa forma, no mundo inteiro. Mas, se você acha que só tem hoje em dia maluco, alucinado, oferecendo cloroquina, azimetricina, sei lá como é que chama, ozônio no ânus e tudo que é bobagem que a gente viu esse ano, isso não é fruto de hoje em dia. Na época da gripe espanhola surgiram também remédios milagrosos e muitos oportunistas na época, né? Como os comprimidos Oxifam, né? O único remédio curativo para a influenza espanhola, ou até mesmo a gripina, né? O remédio da gripe espanhola. Não percam tempo, acabou-se a influenza espanhola, procurem o tônico vegetal antifebril. E olha que eu fazendo essa pesquisa, eu me descubro que no Rio de Janeiro, é que eu não achei imagem disso. Havia em jornais, né, também esses remédios milagrosos da gripe espanhola, que se você colocasse cachaça, mel e limão, você misturasse esse combo e se você tomasse, também a gripe espanhola fugia do seu corpo. Agora você pensa atenção, cachaça, mel, que você pode trocar por açúcar, limão, meter um gelinho, bateu ali sim. Provavelmente a caipirinha surgiu durante o combate à gripe espanhola. É para acabar, né? Por isso que a gente vive no Brasil. O melhor e o pior do Brasil são os brasileiros, sem dúvida nenhuma, pessoal. Charge na época também, né? Porque o brasileiro tá se fudendo, tá morrendo, mas gosta de tirar um sarro também. Então a influenza espanhola, ó, lá no Rio de Janeiro, no Brasil, ou seja, uma morte chegando no espaço de saúde pública para trazer a morte para as pessoas e tudo mais. Consequências, pessoal. Estima-se que cerca de 1/3 da população mundial foi afetado pela essa pandemia. Não só contraindo o vírus, pessoal, afetado diretamente, mas também indiretamente com uma crise econômica que realmente surgiu na época. Mas nem de longe é igual essa crise econômica de hoje. Também, pessoal, quando tudo isso passar, pode ser até mais que 1/3, metade, 80% da população mundial, nós vamos ser afetados por essa pandemia. Já estamos sendo, né? Direta ou indiretamente. Estima-se que essa pandemia matou 50 milhões de pessoas. Só para ter uma noção, até então a peste negra no século XIV havia matado entre 20 e 25 milhões de pessoas na Europa. Hoje, não pesquisei, estamos um pouco a mais de 1 milhão e 100, 1.200.000 mortes mais ou menos, mas para os mais pessimistas pode ter chegado a cerca de 100 milhões de mortos a quantidade pela gripe espanhola. Então, de longe, pessoal, a pandemia mais mortal da história. No Brasil, essa pandemia vai chegar em setembro, ou melhor, o vírus, né, vai chegar em setembro de 1918, não por soldados brasileiros, mas por um navio chamado Demerara, que havia saído da Europa, que a Primeira Guerra ainda estava rolando. A Primeira Guerra acaba em novembro de 18. E no Brasil, o saldo é de cerca de 35 mil mortos, mas os casos não se tem muita noção. Fala-se que só a cidade de São Paulo pode ter tido 350 mil mortos. E um presidente do Brasil na época faleceu com a gripe espanhola. Um cara que a gente vai estudar sobre ele, e olha como que dá para linkar o Rodrigues Alves.
foi durante o seu governo, agora eu estou em dúvida, eu acho que foi, hein, quase certeza. Foi durante o governo do Rodrigues Alves que teve a famosa revolta da vacina. Mais um assunto para a gente ficar esperto aí para esse ano. E esse cara sobreviveu à revolta da vacina, se reelegeu aí quase 20 anos depois e antes de tomar posse, acabou falecendo de gripe espanhola. O presidente que morreu na época, o Rodrigues Alves, era esse senhor aqui. E para terminarmos a aula, pessoal, apenas algumas curiosidades, né? Mas percebam que as pessoas conseguiram manter, de certa forma, a vida delas na época. Aqui, eu acho que são soldados que estavam em algum lugar assistindo ali, né? Uma luta de boxe entre dois militares e percebam boa parte dos militares utilizando máscara. Assim como essa foto é dos Estados Unidos. Não sei se é partida de beisebol, se é futebol americano, mas as pessoas assistindo a partida na época também utilizando máscara. Ou seja, pessoal, muitas semelhanças com a pandemia do coronavírus que nós vemos atualmente. Portanto, ficar muito atento a esse assunto. Beleza? Abração para vocês então, galera.